Tudo jóia com vocês? Bom, mais uma semana de encontro nosso nesse momento aí de retorno em relação às aulas. Bom, é importante deixar claro que a aula de hoje ela é uma revisão dos conteúdos abordados nessas últimas aulas, tanto pela professora Adriane quanto por mim, nesse processo de substituição, e levando em consideração uma informação. O conteúdo em si, trabalhado desde blocos econômicos como fluxos comerciais, ele ressalta o que nós conhecemos basicamente, e é um conteúdo muito importante no nono ano, como globalização. Ou seja, a integração das pessoas através dos meios de comunicações e através dos meios de transportes. Ou seja, meios que favorecem justamente a integração do espaço mundial e as suas características de modo em geral, ok? É importante deixar claro que este conteúdo selecionado, ele visa o melhor aproveitamento de você, aluno do nono ano, visando até mesmo um bom resultado na nossa avaliação de amanhã, certo? Bom, hoje eu vou revisar as principais informações aí trabalhadas com vocês no decorrer dessa aula relacionada ao capítulo número 5, que aborda justamente os fluxos comerciais. Antes de falar sobre fluxos comerciais, commodities, os tipos de fluxos comerciais existentes, é importante deixar muito claro as características de todo esse processo e o que leva a toda uma inserção de fluxos comerciais na humanidade. E aí, sem sombra de dúvidas, nós precisamos recapitular as informações sobre as fases do capitalismo, os tipos de capitalismo existentes desde todo o processo de ocupação e exploração dos grandes ambientes naturais. Nós temos aí 4 principais fases do capitalismo. O capitalismo comercial, que se inicia a partir do século XV e vai aí entre o século XVI e século XVII, onde nós temos uma característica em relação às metrópoles e às colônias. As colônias, grandes produtoras, grandes fornecedoras de matéria-prima, mão de obra escrava e especiarias, como também receptoras dos manufaturados produzidos pela metrópole. Ah, professor, mas espera aí, há uma desigualdade já desde esse período, sem sombra de dúvidas. O que hoje, meu filho, os grandes países, as grandes potências mundiais exportam produção tecnológica, produção de alto valor agregado, no passado eram as metrópoles, ou seja, os países que acabavam se ocupando e explorando de novas faixas continentais, entre eles o continente americano e a Oceania. Então nós temos essas características que favorecem justamente a formação do capitalismo comercial, um período mercantilista, um período em que o comércio ele começa a ganhar fluxo em meio ao planeta. E aí nós temos uma discussão já realizada em outras aulas. Quando o capitalismo iniciou? Em que período pode-se contar o início do capitalismo? Pós-queda do Muro de Berlim, onde teoricamente não há mais segregação do espaço mundial, ou nas grandes navegações, onde o mundo começa a interagir entre si, a integrar-se unidades espaciais. Aí fica com você todo esse processo de interpretação. Porém, nós temos a partir do século XVIII, e isso lá para basicamente o século XIX, o capitalismo industrial, que ele começa a ganhar força principalmente com a primeira revolução industrial e com a independência das colônias. Mas se engana aqueles que pensam, com a independência da colônia, elas começaram a ter uma riqueza maior, começaram a explorar, a exportar em grande quantidade, produção de alto valor agregado, quem dera. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, aconteceu justamente todo um processo onde as antigas colônias, já no capitalismo industrial, passam a ser conhecidas como países subdesenvolvidos, países mais pobres, países carentes,
deixam de ser colônias, mas permanecem com o processo de dependência dos países desenvolvidos, aqueles que no capitalismo comercial eram conhecidos como metrópoles. E aí nós temos justamente o que? O fornecimento pelos países subdesenvolvidos, desde o capitalismo industrial até os dias atuais, de matérias-primas, produção agrícola, fonte de energia, entre outros recursos de baixo valor agregado. Já dos países desenvolvidos, das grandes metrópoles, das grandes potências mundiais, nós temos toda essa transformação da matéria-prima adquirida dos países mais carentes, países subdesenvolvidos, em produção industrializada. E aí eu te pergunto, Maria Clara, o que fazer com toda essa produtividade? Vender. Vender, Juliana, a um custo extremamente elevado, onde os países desenvolvidos possam retirar grande parte dessa riqueza e de todo esse desenvolvimento. E por último, nós temos o capitalismo financeiro, que na atualidade também é conhecido como capitalismo informacional, ou a era da globalização, a era das grandes relações comerciais, onde o objetivo é um só. O objetivo é justamente impor medidas socioeconômicas que visem justamente aumentar as relações comerciais e assim por diante, Yasmin, adquirir maior contato econômico, maior desenvolvimento, Arthur, no contexto de crescimento de um país. Então não se esqueçam, as 4 fases do capitalismo são capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, com as chegadas das chamadas blocos econômicos, com toda essa potencialidade, e necessariamente, por último, e na atualidade, o capitalismo informacional, que é justamente o capitalismo que favorece as relações do comércio, essa troca conhecida como comércio eletrônico, onde vocês podem ter acesso a diversos produtos de várias localidades, ok? Bom, dando continuidade aí na nossa revisão, nós precisamos recapitular os setores da economia, os setores que justamente favorecem todo esse desenvolvimento econômico e a distribuição em relação aos fluxos comerciais. Fiz esse mapa mental aqui justamente para auxiliá-los nessa interpretação e em todo esse processo de reconhecimento. Setores primário, secundário e terciário, ok? Primário, agricultura, extrativismo e pecuária. É isso mesmo, Maria Clara. Nós temos aí o setor primário como setor encarregado, o setor responsável em realizar as atividades do campo, em realizar as atividades da zona rural. Nós temos o setor primário como setor voltado à produção de matéria-prima, a toda essa produtividade local que favorece um desenvolvimento em massa. O setor secundário, o setor da transformação, o setor que possibilita o uso de matéria-prima e a transformação dessa matéria-prima em um produto a ser comercializado, sendo ele um eletrônico, um eletrodoméstico ou um outro produto de uso pela sociedade como um todo. E, por fim, o setor terciário, que envolve justamente o setor que nós temos trabalhado, que nós estamos trabalhando aí nas últimas aulas, os fluxos comerciais e a prestação de serviço. Professor, o senhor comentou que nem todo setor terciário, nem todos os setores terciários são iguais. Realmente, cada qual tem a sua característica, o seu processo formativo e a sua atuação em meio ao cenário de venda de um produto. Você tem um setor terciário básico, uma pequena mercearia, o seu Silvio na frente da escola. Você tem um setor terciário superior, um setor terciário que adquire características mais modernas, uma mão de obra mais qualificada, de atendimento especializado à população. E o setor quaternário,
que é justamente o setor voltado às áreas mais informatizadas, a biotecnologia, o comércio e o favorecimento do desenvolvimento econômico de um país. Ou seja, nós precisamos entender que justamente o setor terciário, o setor de serviço, o setor de comércio, é aquele, Yasmin, que fornece maior ganho, maior aquisição financeira para o produto interno bruto de um determinado país, ok? Bom, e dando continuidade, nós temos aí todo o processo de globalização. E o que a globalização pode nos fornecer de melhorias, de fluxos benéficos e também de malefícios, que aí a gente vai dando essa concretizada. Primeiro, a seleção de alguns benefícios adquiridos e fornecidos por essa era da globalização, por esse fator de integração mundial. Nós temos a rapidez em relação à informação e ao deslocamento de pessoas, que aí é óbvio que nós temos fatores relacionados a todo o propósito de ocupação populacional, de carreiras distintas e outros meios de locomoção. Redução da sensação de isolamento. Hoje as redes sociais, hoje os bate-papos e os meios de interação, eles reduzem todo esse propósito de isolamento social. É claro que em meio à pandemia, todo esse meio de locomoção, esses meios atrativos, eles necessariamente eles entram em isolamento para que os meios de comunicação ganhem mais força. Eu tenho certeza que você deve estar acompanhando uma série de filmes, de séries e até mesmo comunicando de modo virtual com seus colegas de sala, seja no grupo ou seja até mesmo de modo individual. E esse fator favorece justamente o quê? A retenção dessa ideia de isolamento social, dessa ideia muitas vezes até de exclusão social. A diminuição das distâncias e do tempo. Hoje eu posso ter acesso ao iPhone criado ontem nos Estados Unidos em menor tempo possível, uma velocidade muito bacana. As exportações em relação a grandes partes de todo o processo de ocupação dos territórios, ao enriquecimento dessas trocas internacionais. Hoje é muito comum nós, aqui no Brasil, ter acesso a produtos fabricados na Índia, na China e em outros territórios. Novas oportunidades de emprego, oportunidades desafiadoras, oportunidades antes não vistas em outras formações de base, praticidade social e econômica, os caixas eletrônicos, os aplicativos de banco que favorecem toda essa facilidade. Exemplo, em meio a todo esse isolamento, eu não preciso sair de casa, pago todas as minhas contas apenas com o celular. Ou seja, instalando um aplicativo que me direciona até um instante, até a área onde eu desejo chegar. E por último, todo esse processo de fomento de produtos que chegam até o nosso território e favorece todo um desenvolvimento do nosso capital. Agora, infelizmente, temos malefícios em relação a todo o processo da globalização. Entre eles, toda a desigualdade social, como vocês podem ver na imagem acima, Paraisópolis e o prédio no Morumbi, já comentado em nossas aulas, onde nós falamos justamente sobre todo o processo de desigualdade social, todo o processo relacionado à segregação socioespacial, a ocupação das pessoas em áreas distintas. E agora com a Covid-19, vocês podem observar muito melhor todo esse propósito de desigualdade evidenciada, a perda da mão de obra. Hoje, o desemprego estrutural, quando o ser humano perde a sua área de trabalho, a sua área de atuação, justamente por um maquinário tecnológico, por um meio desenvolvido, isso é um fator relacionado à globalização, a um propósito de evolução, de desenvolvimento, que favorece justamente todo esse processo. E sem falar nas desigualdades evidenciadas pelos países. O que cada país tem que favorece toda essa melhor aquisição em relação à sua economia e em relação à sua diversidade, ok? Bom, essas são as principais desigualdades favorecidas por todo o processo
de globalização. E, ao fim, nós chegamos em relação à revolução industrial, a todo esse propósito que encarrega a evolução e desenvolvimento de técnicas, de tecnologias, que favorecem, inclusive, a nossa comunicação neste exato momento. Você aí, através do seu celular, através de um computador ou através de outro veículo de comunicação, tem uma facilidade muito grande de identificar a informação que eu quero transmitir a você. E todo esse propósito de informação para justamente ter o quê? Todo um desenvolvimento e toda uma capacidade cognitiva. Nós tivemos aí a primeira revolução industrial lá no século XVIII, período este em que saímos do capitalismo comercial e entramos no capitalismo industrial. A segunda revolução, em meio ao final do século XIX e início do século XX, que diferente da primeira, que revolucionou a partir das máquinas a vapor, do uso do carvão mineral, a segunda permanece com a ideia de combustíveis fósseis, porém, em uma ideia, em uma inovação muito mais avançada, o uso do petróleo, o uso do carvão, o uso do gás natural e até mesmo a hidroeletricidade. E aí, a terceira revolução industrial, também conhecida, como vocês sabem, como revolução técnico-científica informacional, aquela que proporcionou as redes sociais, os meios de comunicações mais avançados, computadores e grande parte da tecnologia que nós temos nos dias atuais. E aí, acredita-se que da mesma maneira que nossos pais e avós presenciaram esta terceira revolução industrial como uma inovação tecnológica, nós presenciamos a quarta revolução industrial, que é justamente uma continuidade deste processo de globalização que incide na formação de carros híbridos, no meio de produção cada vez mais avançado, de energias alternativas, essa conciliação entre a produção econômica e a preservação do meio ambiente, o que nós chamamos de sustentabilidade, e os meios mais modernos de produção, que apresentam vantagens para aqueles que adoram tecnologia, mas também apresentam malefícios, situações difíceis, principalmente em relação à perda de emprego e à perda da geração de renda, ok? Bom, basicamente nós temos todos esses fatores que incidem em um propósito relacionado a essa formação. Isso foi a nossa revisão e todo o nosso processo de conclusão, levando em consideração a nossa avaliação. Eu quero que vocês façam uma excelente avaliação. Eu espero que as aulas tenham contribuído e muito nessa aquisição de conhecimento. Foi um prazer trabalhar com vocês durante todo esse período. Até o nosso próximo encontro. Tchau e boa prova!